Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo à noite. Hoje eu tô passando aqui para apresentar uma mesa recheada de tapetinhos para Shopee. É a minha coleção para a gente começar aí um 2026, já estamos no meio, quase no final, né? Mas eu ainda não voltei com a minha lojinha na Shopee esse ano. E eu tava devendo esses tapetinhos para colocar lá. Eu vendo demais esses tapetes lá. E aí eu tô passando aqui, apresentando aqui para vocês um pouquinho do que eu fiz, um pouquinho do que eu vou colocar lá. São modelos bem econômicos, eles são considerados mega econômicos, mas eles ficam muito bonitos, eles ficam muito apresentável, rendável, bem econômico e tem sido assim um chamariz lá na minha loja da Shopee, tem sido um chamariz muito grande esses tapetinhos. Então, ano passado eu fiz até numa proposta diferente, eu tinha algumas cores definidas, e aí esse ano eu resolvi brincar um pouquinho com as sobras, brincar com as cores, criar novas tendências aí com sobrinhas, com pedacinhos de amor, para poder trazer mais variedade para minhas clientes de lá, né? Então aqui eu tenho, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 11 tapetinhos, são dois pares, né? Que eu gosto de fazer uma variação lá de tapete avulso e uma de par, porque assim a cliente tem certeza de que ela pedindo par vai sair no mesmo tom, não vai dar nenhuma diferencinha, não vai ter nenhum probleminha com diferença de tom, caso ela peça um e um, e se eu já tiver um pronto e tiver que abrir para fazer o outro, pode ser que que dê diferença. Então, eu faço essa opção com uma unidade, com duas unidades, né, com parzinho, para não ter esse perigo de ter essa variação de tom. E geralmente eu tenho eles a pronta entrega e eu deixo eles também com pré-venda, porque eu acabo vendendo mais se eu deixando eles com pré-venda e aí eu consigo entregar bastante para as clientes. Então, esse daqui é para começar, né? E no decorrer do tempo, todo dia eu pelo menos faço um desses, um, dois, no meu dia a dia, para deixar lá com um pouquinho mais de variedade, para deixar mais rápido para cliente, né? E facilitar depois o envio também. Aqui eu tô mostrando um panorama geral e agora eu vou abrir cada um para vocês, para mostrar os detalhinhos. Vou começar com os parzinhos, porque depois eu tenho pouco espaço para mostrar aqui, e eu já vou arrumando eles, já vai separando. Então, esse aqui, ó, é um tom de preto com cinza, né? Eu não, no preto, eu não gosto de passar o verde, que eu acho que fica mais, combina mais não passar a beiradinha preta, a beiradinha verde, desculpa, e já fazer direto com tons de cru e cinza. Então, nesse daqui eu não gosto de colocar verde. Eu já faço ele mais combinando um pouquinho entre essas três cores. Todos são feitos no fio 6. Os barbantes são da Minas Sul, os mescladinhos são da Barbantes B e B. Eu colo, viu, gente? Aqui, vocês veem que tem uma perolinha. É uma meia perolinha que eu colo com uma cola instantânea profissional, que ela não sai, é super difícil, pode bater até na máquina, a gente não aconselha, mas pode bater na máquina que ela não sai. Ela é uma meia pérola que eu coloco, né? É feito no fio 6. Eles ficam com tamanho assim, 70 por 43, 69 por 44. Acaba passando, viu, gente? Não
sempre acaba passando, mas à medida que eu coloco lá por questões de envio, né, que a gente enrola um pouquinho mais, acaba comprimindo ele um pouquinho mais para mandar, ele acaba chegando lá um pouquinho mais encolhido. Então eu coloco como medida padrão 69 por 43, que aí não tem perigo de chegar faltando. Mas eles sempre passam, eles estão 71, 72, tem tapete que chega até 74 por 46, né? Esse tapetinho aqui é o parzinho de preto. Ó, acho que esse aqui vai ficar melhor até pra ver os detalhes. Ele é com pontinho telinha, viu? Com pontinho mais vazadinho. Ele não fica pesado, fica no máximo com 250 gramas, dependendo da grossura, da espessura dos fios. E é um tapete bem que tem bastante venda e é bem rentável, porque ele é rápido de fazer, ele é fácil de fazer, ele fica num tamanho bom e fica com poucas gramas de coisa, né? Então ele é um tapete bem econômico que eu gostei muito de fazer. Esse aqui é o outro parzinho, né, que eu fiz em amarelo. Esse aqui já entrou na proposta desse ano, né? Eu faço esse amarelo, eu vendo muito ele em degradê. Ele com o amarelo na florzinha, aqui com cru, amarelo bebê, amarelo ouro, canário e aqui mostarda. Só que aí eu não tinha nenhuma mostarda aberta e eu tinha muito desse amarelo bebê aqui, que eu queria acabar com o cone, então eu já resolvi usar esse verdinho também aqui, tava acabando, sobrou ainda para fazer mais algumas peças. Então, esse daqui já entrou na proposta de 2026, que é os tapetinhos com uma variação de cor diferente do ano passado, mas aproveitando as sobrinhas, né? Ele tá como um tapete mega econômico na plataforma do YouTube. Eu não me recordo se é da Janine, e só que eu fiz uma adaptação também no bico. Ela faz um bico diferente, que ela faz com 3 pontos, se eu não salvo engano, acho que ela faz um ponto alto com picô, 3 pontos altos com 3 picôs em cima. Um ponto com picô, um ponto com picô, um ponto com picô. E eu fiz essa adaptação para esse biquinho aqui, que fica mais rápido. E eu achei que ele fica com um acabamento mais aparentável do que o biquinho igual o dela. Eu acho que é da Janine Freitas, se eu não me engano, é o tapete mega econômico com flor, né? Então, esse é o amarelo, que foi, ó, parzinho, pra ficar mais fácil também, nas minhas variações lá da Shopee, né? Eu faço ele com 9 carreiras, né? Faço uma de carreira fechada e venho com 3 carreirinhas de bico. Ele fica num tamanho bom pra mim, num tamanho que eu consigo vender tanto na Shopee quanto aqui na minha cidade. E tem bastante saída, viu, gente? Principalmente o amarelo. Esse aqui eu não sei porque esse daqui eu ainda não anunciei, mas o amarelo degradê tem bastante saída. Esse aqui já é mais num estilo natalino, né? Não deu tempo de eu criar ele pro ano passado, pro Natal. Tava com muita encomenda, com muito atropelada, não deu tempo. Mas aí eu tinha eu comecei a fazer ele pro final do ano, pro Natal, para soltar lá na Shopee, mas eu não consegui. Então, eu deixei ele vai entrar esse ano, né? Ele tá fora de época aí sim, mas eu já vou colocar ele lá para o ano que vem, né, para o final desse ano de 2026, e já ter esse tapetinho aqui numa variação natalina. Vou ver se eu faço também numa versão com cores da Páscoa, né, para
para um momento de Páscoa aí, para ficarem duas versões aí para poder decorar tanto no Natal quanto na Páscoa. Aqui foi um fio mesclado. Esse fio mesclado é da Barbante Lima. Esse é da Barbante Lima. Quando eu coloco um mescladinho aqui na florzinha, eu sempre gosto de colocar um liso, para dar um ligeiro contraste e não ficar uma confusão meio que de cores. Então, eu gosto de fazer nesse estilo. Então, eu fiz no cru, uma carreira de vermelho, verde, branco, voltei com 3 no cru e fiz o biquinho no vermelho. O bico destaca mais quando os fios são um pouquinho mais grossos, aí você consegue ver melhor o coisa. Quando eles são mais fininhos, ele fica um pouquinho mais apagado, mas mesmo assim é o mesmo bico que eu tenho usado e tem ficado trabalhos muito bonitos, né? Então, mais esse modelinho aqui. Agora estamos no azul, ó. O azul também teve uma boa saída no ano passado. Não é uma das cores que mais saem, tá? Vou falar pra vocês que não é uma das cores que mais saem. Das cores que mais saem são o amarelo, o vermelho e o preto. Né? Também tem o marrom, que eu não vou ter ele aqui agora, mas ele sai bem. Mas aqui o azul não tem tanta... Tem saída, mas não é tanto igual o amarelo. O amarelo é muito mais. Aqui também eu fiz um mescladinho. 3 cru, 3 no azul bebê, 3 no cru e no azul royal. Eu quero brincar mais com os azuis, que eu tô com bastante azulzinho ali, então provavelmente vai sair alguma coleção, alguma coisa depois em tons de azul. Porque eu também tenho, já acabei com os rosas, tô acabando com os amarelos, a próxima cor aí talvez que eu venha acabar será o azul, mas eu venho trazendo pra vocês. Então, esse foi o azul. Esse laranja também já vem na versão 2026, que antes eu usava só o quadradinho da vovó aqui, e agora eu passei a usar também, não vou lembrar, a florzinha rasteira. A florzinha rasteira eu fazia só com o quadradinho da vovó, mas eu achei que também vai ficar delicadinho, então em algumas produções eu já tô invertendo, tô intercalando, na verdade, né? É o quadradinho da vovó com a flor rasteira. E aqui eu gostei muito desse laranja, que ficou bem nos tons, ó. Eu tinha esse laranja aqui aberto há algum tempo, mas não tava conseguindo combinar ele. Aí eu comprei esse salmão, né? Que deu bem no tom ali pra combinar com a florzinha. E aí tá saindo esse ano essa variação aqui de laranja, né? Que... Não, tá vendo? O bico destaca em algumas peças, ele destaca mais pela espessura do fio, né? Eu uso o fio 6, tem alguns que vem um pouquinho mais fininho. E aí, não que ele não fique bonito, mas que ele destaque menos. Eu acho que quando ele tá mais espesso, ele fica com um pouquinho... Ele parece que ele cresce mais e ele fica melhor no tapete. Agora, esse é o rosa. Geralmente, como é uma coleção mais rápida para eu fazer, eu tenho feito, assim, a combinação de cores 3 cru, uma cor clara, 3 cru, e venho com o bico numa cor escura. Ou senão eu faço duas e duas, né? Porque assim fica mais fácil para eu, não preciso ficar pensando muito em que jeito que eu tenho que combinar as cores, né? E tem algumas cores pré-fixadas. Né, esse ano que eu vou colocar essa variação das sobrinhas aí, que vou ter que pensar um pouquinho mais. Mas geralmente é mais num modelo de um jeito mais prático, assim, mais automático, no sentido de não ficar pensando que cor combinar, para dar um pouco mais de velocidade na produção e vender um pouquinho mais aí, né? Esse é o rosa, rosa com rosa bebê e pink.
Esse já é o lilás com o roxo, ó. O lilás com o roxo, como eu uso? Eu não uso aquelas três e três. Então, eu uso 3 do cru, 2 do lilás, 2 do roxo, mais 2 do lilás e venho com o bico no roxo, né? E aí, ele fica um pouquinho mais escuro, porque tem menos cru, né? Ele acaba ficando um pouquinho mais escuro. Ele também tem uma boa saída. Ele não é um dos preferidos aí dos clientes, mas ele também tem uma boa saída. E ele tá saindo apagado aqui no vídeo, mas ele é um pouco mais escuro. Tanto o lilás quanto o roxo, ele é um pouquinho mais escuro, tá? Ele não é tão apagadinho, ele tem um pouquinho de brilho. Pra não... Senão fica parecendo preto, né? É que aqui eu não tô conseguindo focar a cor exatamente que ele é. Mas ele é bem... é um roxo bem bonito. Esse sim é um dos queridos, né? Vermelho tem uma saída muito boa. Vendeu bastante no final do ano aí pro Natal, né? Teve cliente que acabou pedindo 6, 7 tapetes vermelhos numa só vez. Então, esse vermelho teve uma saída muito boa. É uma cor que eu gosto muito, que eu achei que combinou bem, né? Ele vem com o cru, com esse verdinho, que eu geralmente quando eu faço com vermelho, eu gosto de colocar uma cor mais clara aqui, e eu achei que esse daqui deu certinho, deu um destaque pra flor. E aí vem com o cru, o vermelho, o cru, e aí termina o bico com o vinho. Ele dá para você usar todos os dias e também na época do Natal ele dá um destaque bem legal na casa, né, com tons de vermelho e verde. Ele dá um toque bem legal na casa. Estamos aqui agora com a nossa última combinação. Essa daqui também, olha, essa daqui já é da proposta de 2026, né? Ela tá repaginada, vamos falar assim. Já foi usado aqui as sobrinhas para fazer a florzinha, já é a florzinha rasteira. Esse barbante aqui, não vou lembrar, ele é um barbante fantasia, que eu não vou lembrar a marca dele, mas que eu tava sem barbante fantasia e eu peguei ele esse ano. E aí eu vim com a mesma coisa, com o rosa e o pink, mas aqui a parte das florzinhas aqui já foi uma alteração que eu fiz para utilizar os fios nesses tapetes da Shopee também. Cada rosa aqui é de um tom, cada rosa é de um barbante. E ele fica muito bonito também. E eu gostei até mais de colocar esse é o único que o miolinho é diferente nesses tapetes. E eu gostei muito dessa coisa, porque geralmente sobram uns pedacinhos pequenininhos que eu faço esses miolinhos. E eu não sabia muito como combinar. Mas nesse modelo ele ficou bom também. Então, é uma forma de estar aproveitando também esses fiozinhos e fazendo esses tapetes aqui para Shopee também. E aí, gente, chegamos aqui, esse é o nosso último tapete. Foram 11 tapetes, 11 combinações diferentes, 11 propostas diferentes, todas elas para tapete chamariz na Shopee. E diz aí qual vocês gostaram. Vocês